Olá, meu nome é Rafaela Salgado Ferreira e eu fui coordenadora do projeto Otimização de Inibidores de Cisteínoproteases para desenvolvimento de candidatos a fármacos para doença de Chagas e doença do sono africana. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG no edital 02 de 2016 do Programa Pesquisador Mineiro. Gostaria de contar um pouco para vocês sobre a importância desse projeto e os resultados obtidos. Em primeiro lugar, é importante definir o que são doenças negligenciadas, já que tanto a doença de Chagas quanto a doença do sono africana estão nesse grupo de doenças. Essas doenças afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. No entanto, a população afetada geralmente é pobre e, por isso, há um interesse reduzido da indústria farmacêutica em desenvolver novos medicamentos. A doença de Chagas foi descoberta há mais de 100 anos, descrita pelo pesquisador mineiro Carlos Chagas. Atualmente, cerca de 6 milhões de pessoas são infectadas. A doença é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi e é transmitida ao homem através do barbeiro, que, ao picar uma pessoa, elimina o parasito nas fezes, e ao se coçar, a pessoa se torna infectada e o parasito se desenvolve em humanos. Essa doença causa morte principalmente por miocardite, uma doença do coração. A tripanossomíase humana africana é uma doença frequentemente fatal. Ela é causada pelo Trypanosoma brucei, um parasito da mesma família do Trypanosoma cruzi. Cerca de 3 mil casos são reportados por ano e cerca de 65 milhões de pessoas estão em áreas de risco para a infecção. Se a doença não for tratada e atingir o seu estágio mais grave, ela é sempre fatal. Nós precisamos de fármacos melhores para essas doenças. Por quê? Os medicamentos atuais têm limitações graves, como uma baixa eficácia e também efeitos colaterais. Temos aqui o benznidazol e o nifurtimox, os dois fármacos que já foram aprovados para a doença de Chagas. No caso da doença do sono africana, temos 5 medicamentos e uma combinação medicamentosa. No entanto, há ainda problemas de eficácia e temos outras limitações, como o custo elevado de alguns deles e a alta toxicidade de outros, que podem causar até a morte do paciente. Para buscar por novos medicamentos, nós adotamos a estratégia do planejamento racional de fármacos. Nessa estratégia, o primeiro passo é o conhecimento sobre a doença e sobre o agente que causa essa doença. Temos aqui no exemplo da doença de Chagas, o causador Trypanosoma cruzi. A seguir, nós vamos selecionar proteínas como alvos moleculares. Essas proteínas são proteínas importantes para o parasito. Assim, esperamos que, se conseguirmos reduzir a atividade dessa proteína, nós podemos curar a doença. Para o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, é muito importante também conhecer a estrutura a nível atômico dessa proteína, porque isso nos permite a busca de moléculas que modulem essa proteína-alvo por estratégias computacionais. No nosso caso, estamos trabalhando com 2 cisteínoproteases dos parasitos. A cruzaína é um alvo para a doença de Chagas e ela é importante em várias etapas no ciclo de vida do parasito. Vários inibidores já foram descritos para essa doença e destacamos o composto K777, que chegou a estágios muito próximos dos ensaios clínicos. Já a rodessaína é uma protease do Trypanosoma brucei
e é um alvo para a doença do sono. Já foi constatado que inibidores específicos para esta doença matam o parasito. Além disso, ela é importante para a penetração na barreira hematoencefálica. Nós conhecemos a estrutura molecular dessas duas proteínas e elas estão sobrepostas aqui. Podemos observar que há uma grande semelhança entre elas, e essa semelhança se mantém mesmo se nós analisarmos detalhadamente os resíduos da região do sítio ativo dessas proteínas. Então, para descobrir inibidores das proteases cruzaína e rodessaína, nós adotamos uma estratégia multidisciplinar, que envolve tanto etapas computacionais quanto experimentais. Para descobrir novas moléculas, nós utilizamos metodologias de triagem virtual ou experimental e, em paralelo, realizamos a expressão e purificação das proteínas-alvo. Os compostos, então, são avaliados em ensaios enzimáticos e, uma vez confirmada a atividade deles, passamos por etapas de otimização do inibidor, empregando técnicas como cristalografia, docking molecular e a síntese de novos análogos. Essas moléculas são então novamente avaliadas e podemos realizar vários desses ciclos. Além disso, é importante realizar ensaios contra parasitos. Neste projeto, através do emprego desta metodologia, nós descobrimos novas classes de inibidores das enzimas cruzaína e rodessaína, com atividade contra Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei. Os resultados foram publicados em 10 artigos em revistas científicas internacionais, incluindo revistas renomadas como o European Journal of Medicinal Chemistry e Journal of Chemical Information and Modeling. Além disso, houve formação de recursos humanos em diversos níveis, desde iniciação científica até alunos de mestrado, doutorado e supervisões de pós-doutorandos. Para realizar esse trabalho, foi importante a participação de diversos alunos do Laboratório de Modelagem Molecular e de Planejamento de Fármacos, da UFMG. Além disso, tivemos colaborações de outros grupos da UFMG, de outras universidades brasileiras, como a URGS, e também colaboradores internacionais. Foi essencial o financiamento possibilitado pela FAPEMIG, além do apoio de agências como CNPq, CAPES, L'Oréal for Women in Science e da Medicines for Malaria Venture, que nos forneceu compostos.